Que a graça e paz do Senhor Jesus nos fortaleça nessa manhã. Evangelho de Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Após o batismo, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, vemos no capítulo 4 alguns aspectos da vida de Jesus que são muito importantes para nós. Nós vamos ler, nos alimentar dessas verdades e aplicá-las à nossa vida. Em primeiro lugar, o texto nos mostra a tentação de Jesus. Para nós, às vezes, é difícil entender. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo tentado. Porém, a Bíblia diz que ele se fez homem, à semelhança a nós. Ou seja, Jesus, quando assumiu a forma humana, ele ficou sujeito às limitações do corpo humano, e ele ficou sujeito às tentações deste mundo. Satanás investiu diretamente contra Jesus, logo no início do ministério dele. Jesus tinha acabado de ser batizado e tinha acabado de ouvir a voz do Pai, afirmando quem ele era, dizendo: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E nesse momento o texto mostra que Jesus foi tentado. É importante perceber alguns detalhes nessa meditação que a gente faz, não tão longa, mas em primeiro lugar a gente percebe que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Versículo 1: Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Por que Jesus teria que passar por 40 dias de deserto? Porque ele precisava, como homem, estar preparado para as
batalhas que ele enfrentaria durante todo o seu ministério terreno. Por isso, o Espírito Santo leva para esses 40 dias, 40 dias de deserto, 40 dias de jejum. Jesus, como homem, entendia a importância do jejum, ali orando, buscando o Pai, buscando fortalecer a sua fé, ainda que ele fosse, e ele é Deus, ele como homem precisava que a comunhão dele com o Pai fosse renovada, fortalecida, ele dependia do Pai em todo o tempo. E amado, Deus, ele nos abençoa muito, quando ele fala conosco, quando ele derrama sobre nós milagres, poder, mas Deus nos abençoa também permitindo algumas provações. Deus permite desertos para forjar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar. Deserto na Bíblia não é só lugar de sofrimento, é lugar de crescimento. O Espírito Santo levou Jesus, não foi algo acidental, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Então Deus permite provações. Agora, quando nós estamos sendo provados, o diabo vai tentar, nesse momento da nossa fraqueza, do nosso momento de exposição a tudo aquilo que está ao nosso redor, nos desafiando e nos provando, Satanás vai tentar nos desviar do nosso foco principal. As 3 tentações que Satanás usa contra Jesus, na verdade elas nascem de uma só. O que está aí no versículo de número 3, o tentador se aproximou e disse: se você é o Filho de Deus. Das 3 tentações que a gente percebe claramente no texto, elas derivam da tentativa do diabo de colocar dúvida em Jesus sobre a sua identidade. Você realmente é filho de Deus? Amado, Satanás, ele geralmente pode mudar as maneiras de nos tentar, mas a raiz das tentações, ela geralmente é muito similar a esta que Jesus passou. Toda tentação, no fundo, é uma tentativa da gente suprir uma carência, uma necessidade. Toda tentação, no fundo, tem uma raiz de dúvida no nosso coração, se realmente somos filhos de Deus, e se Ele vai suprir como Pai todas as nossas necessidades. Amado, você e eu somos filhos de Deus, se nós cremos em Jesus e já nos rendemos a Ele. Mas se Satanás tentou fazer Jesus duvidar, ele vai tentar fazer a gente duvidar. E é impressionante porque foi logo de imediato após Jesus ouvir do próprio Pai: tu és o meu filho amado. Não se engane, você pode ouvir Deus, ter experiências profundas com Deus, os céus podem se abrir sobre a sua vida, mas todo momento de prova, Satanás vai nos tentar para que a gente duvide de quem nós somos em Deus, das promessas de Deus, do amor de Deus por nós. E Satanás também estava tentando Jesus aqui com respeito ao quanto ele confiava na palavra do Pai, porque o Pai afirmou isso sobre ele. E às vezes, quando nós estamos tentados, é isso que o diabo quer fazer conosco, nos fazer duvidar da nossa identidade, do quanto nós confiamos na palavra do Pai, e desviar o nosso foco. E aí Satanás, vendo que Jesus estava com fome, o jejum de Jesus possivelmente foi só de alimento, não fala que ele teve sede, mas fala que ele teve fome. E o texto diz que a tentação de Satanás foi essa: se você é filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Ou seja, sacie a sua necessidade do seu jeito, sacie a sua carência, a sua falta no seu jeito. Busque, tente confirme quem você é, suprindo a sua falta e a sua carência. Amado, nós não precisamos confirmar que nós somos filhos de Deus, se nós já temos certeza. Nós temos certeza que somos filhos, e quem é filho de Deus não precisa da aprovação dos homens, e nem de ter todas as suas carências supridas. O texto diz que Jesus responde com a palavra. Todas as tentações, Jesus responde com a palavra. Nós não vencemos Satanás com apenas palavras positivas, frases positivas, pensamento positivo, frases de autoajuda. Amado, nós vencemos Satanás com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Jesus responde dizendo: está escrito. E ele cita Deuteronômio. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba que Jesus não está apenas confrontando Satanás, mas ele também está fortalecendo a sua identidade e a sua convicção de quem Deus é e do que a palavra de Deus é. Ele diz: eu não preciso do pão para poder me suprir neste momento das minhas provas. O ser humano, o homem, não viverá só de pão. Nós precisamos do pão, sim, para o nosso corpo físico, mas Jesus está dizendo aqui que nós vivemos realmente, espiritualmente, emocionalmente, pela palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo: Satanás, eu não preciso provar nada para você, eu não preciso matar a minha fome para saber quem eu sou, porque eu já tenho a palavra de Deus sobre a minha vida. A palavra é suficiente para saber quem eu sou. Amém, amados? Nós precisamos ler a palavra e crer, e não ficar se deixando levar pelas vozes que nós ouvimos, e vozes que às vezes nós mesmos falamos em nosso próprio coração. Jesus diz: o homem vai viver da palavra que procede da boca de Deus. Jesus já está deixando claro para o diabo que mesmo estando no deserto, mesmo estando naquele momento de dificuldade, de carência, a palavra de Deus estava dentro dele. A boca fala do que o coração está cheio. Amado, na hora da tentação, nós temos que colocar para fora a palavra de Deus. Nós temos que trazer à memória a palavra de Deus. Nós não podemos, amado, ficar tentando resolver provação e tentação com apenas habilidade humana, capacidade intelectual, inteligência. Satanás, ele não é vencido com sabedoria humana, ele é vencido com armas espirituais, e a palavra de Deus é a espada do Espírito. Segundo, Jesus também é tentado não apenas no sentido de suprir uma carência, mas ele também é tentado a se jogar do pináculo do templo. Versículo 5 diz que de alguma forma Jesus estava ali na cidade santa, em Jerusalém. O diabo o levou a um lugar alto e falou: pula. E aí o diabo, sabendo que Jesus estava usando a palavra, o que o diabo faz? Usa a palavra da maneira errada. Uma das maneiras que o diabo tem de paralisar muita gente, de levar muitas pessoas para longe de Deus, é trazer sobre elas uma interpretação distorcida da palavra de Deus. Satanás então diz: Jesus, pula, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Ele cita o Salmo 91, irmãos, mas aplica da maneira errada. Então nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação demoníaca das Escrituras. O que Satanás queria que Jesus fizesse algo que o Pai reprovaria. Então o Satanás está dizendo: faça qualquer coisa que Deus vai te proteger. Isso é usar a Bíblia de maneira errada. Amado, a palavra de Deus respalda aqueles que obedecem a Deus, e não aqueles que fazem o que bem entendem. Talvez a tentação aqui sobre Jesus fosse a tentação de fazer um sinal miraculoso para chamar a atenção das pessoas para ele. Pule dali e os anjos vão vir e vão te proteger, vão te sustentar. Isso vai ser algo tão espetacular que as pessoas vão crer em você. Jesus estava no meio de uma prova, irmãos. Ele estava no meio de um momento de jejum, de preparação para o ministério, que ele sabia que não era um ministério de espetáculo aos olhos humanos, mas era um ministério de cruz, de renúncia, de anunciar o reino de Deus. Mas Satanás tenta mostrar para ele um outro caminho. O diabo sempre vai tentar nos colocar em atalhos. O brasileiro parece que gosta muito de atalhos, de caminhos mais curtos para atingir os seus ideais, os seus alvos. Mas Jesus sabia que o caminho dele não era o caminho do pináculo do templo, e nem de anjos fazendo algo sobrenatural. O caminho dele era o caminho da cruz, era o caminho da obediência, era o caminho da renúncia, era o caminho de fazer a vontade do Pai. Então Satanás aqui tenta levar Jesus a pecar contra o Pai, usando a Bíblia. Muitas vezes nós vamos ser tentados a usar a Bíblia para respaldar nossa própria vontade, os nossos desejos. Isso é uma tendência do coração humano, sobretudo corações religiosos. Quantas pessoas hoje que fazem tudo o que elas querem e usam a Bíblia? E Jesus responde dizendo: também está escrito, versículo 7, também
também está escrito: não ponha o Senhor à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está falando? Satanás, você está usando a palavra da maneira errada, mas eu conheço a palavra da maneira certa. Também está escrito: eu não preciso pôr o meu Deus à prova, eu não preciso que Deus me salve da situação que eu estou de maneira espetacular, para eu crer que Ele é meu Pai, que eu sou filho dEle, e que Ele me ama, e que Ele está comigo. Eu não preciso fazer algo espetacular para que as pessoas creiam em mim. Amado, Jesus, Ele não queria obrigar ninguém a crer nele, Ele queria simplesmente fazer a vontade do Pai, e os que o Pai enviava, criam nele, e os que abriam o coração, criam nele. E em terceiro e último lugar aqui, sobre a tentação de Jesus, Satanás mostra para Jesus os reinos deste mundo. Versículo 8, ele levou Jesus a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. E Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. O diabo aqui estava tentando tocar na tentação de alcançar todas as coisas deste mundo, mas negociando com as trevas. Satanás falou: me adore e eu te dou tudo, faça o que eu quero e eu te dou tudo. E Jesus reafirma mais uma vez, dizendo: olha, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Amada, a nossa adoração precisa ser exclusiva ao nosso Deus. Nós precisamos buscar, a nossa motivação deve ser o Senhor, não as bênçãos dele, não os reinos deste mundo. Satanás está mostrando as coisas, os brilhos deste mundo, dizendo: olha, eu vou te mostrar um caminho mais fácil, faça parceria comigo. Quantas pessoas, às vezes até dizendo que querem fazer a obra de Deus, estão fazendo parceria com as trevas, estão fazendo o que o inimigo quer, e não o que Deus quer. E Jesus diz: não, só vou adorar a Deus, só vou adorar o Pai. É interessante perceber no versículo 11, que o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Toda vez que a gente resiste a Satanás, ele vai nos deixar, e Deus vai enviar uma graça especial sobre a nossa vida. Os anjos vieram nos servir. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, falando também da tentação desse mesmo momento, diz que quando Jesus saiu do deserto, ele saiu no poder do Espírito. Ele foi levado pelo Espírito, mas ele saiu no poder do Espírito. A sua luta, a sua tentação, a sua provação de hoje, Deus vai usar para te capacitar, te revestir mais ainda do poder do Espírito Santo, para você cumprir os propósitos de Deus. E lá em Lucas diz que Satanás saiu até tempo oportuno. Durante todo o ministério de Jesus, Satanás várias vezes o tentou de muitas maneiras. Lá em Hebreus diz que ele foi tentado em tudo semelhante a nós. Mas, amado, para a gente dar uma continuidade no capítulo 4, diz o texto no versículo 12 até o 17, que João tinha acabado de ser preso, João Batista. E o texto diz que Jesus começou a pregar, versículo 17, e aí em diante, Jesus começou a pregar. Qual era a mensagem principal de Jesus? Arrependam-se, mudem a mente, tenham coragem de deixar que a palavra de Deus mude a forma de pensar de vocês. Então o reino de Deus só é recebido, e o Evangelho de Mateus enfatiza Jesus como rei, só é recebido, só é compreendido. O reino de Deus, nós só entramos nele se nós estivermos dispostos a sempre estar sendo renovado em nossa mente, mudar de mente. Arrependimento não é apenas nos arrepender quando pecamos, isso é fato e é necessário e sempre, mas também estar disposto a mudar de opinião. Arrependam-se parem de pensar como vocês querem, como a cultura impõe, e pensem como Deus pensa. Pensem como o céu pensa. Deixe Deus moldar a forma de vocês pensarem. A mensagem do Evangelho é essa. O Evangelho é a boa notícia, que o Rei dos Reis, ele veio para nos libertar das trevas, do pecado. Mas nós só compreendemos o Evangelho à medida que estamos abertos a mudar de mente. Por isso, versículo 18 diz: o povo que estava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Amado, a salvação em Cristo Jesus é a luz de Deus brilhando na nossa mente, nos libertando do ódio, do pecado, nos libertando de ressentimento, de amargura, das raízes de orgulho, nos libertando da incredulidade, nos libertando de uma vida aprisionada apenas às coisas dessa terra. Então Jesus está dizendo: arrependam-se, porque o reino está próximo. A mesma mensagem de João Batista, do versículo 18 até o 22, mostra Jesus chamando discípulos para o seguirem. E aí mostra 4 discípulos que se tornaram colunas na igreja do Senhor, no ministério de Jesus. Versículo 18 fala que Jesus estava ali junto ao mar da Galileia e viu os irmãos Pedro e André, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, eram pescadores, e Jesus simplesmente disse uma palavra que os rabinos diziam para aquele jovem que era discipulado desde novo e que eram escolhidos para serem discípulos dos rabinos judeus. Jesus usa a mesma expressão, ele diz o quê? Venham e me sigam, venham comigo e eu os farei pescadores de homens, pescadores de gente. Então, venham e me sigam era uma expressão de um rabino quando escolhia alguém para ser seu discípulo. Isso numa idade específica, aí no início da adolescência. Esses homens já eram adultos, eles não tinham sido escolhidos por nenhum rabino do seu tempo, por isso eles tinham seguido a profissão dos seus pais, mas agora aparece um rabino, um mestre, o Senhor Jesus, e os chama, e fala: venham, me sigam, eu quero fazer de vocês meus discípulos. Sabe, amado, às vezes na nossa vida, nós tivemos muitas coisas que a gente não alcançou, não conquistou, mas quando nós ouvimos o chamado de Jesus, nós estamos engajados, comprometidos com o maior plano de vida que um ser humano pode ter: ser um discípulo de Jesus. Jesus chama você e a mim: venha ser meu discípulo, venha me seguir. E Jesus fala: vocês vão pescar agora pessoas, vidas, vocês vão alcançar pessoas para o reino de Deus. E o versículo 20 mostra uma atitude de discípulo. Diz o texto: eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Um discípulo sempre está deixando aquilo que está impedindo de seguir a Jesus. E diz que foi imediatamente. Eles não falaram: nós vamos pensar, nós vamos falar com os nossos pais primeiro, vamos resolver tudo. Seguir a Jesus é uma decisão que a gente toma na hora que a gente ouve a palavra. É uma decisão pessoal, intransferível. É uma decisão que vai refletir em todas as áreas da sua vida, durante toda a sua vida e na eternidade. Por isso eles imediatamente. Por que eles creram? Porque o coração deles estava predisposto. Certamente eles tinham no coração sede por Deus, sinceridade. Por isso, quando eles ouvem Jesus dizendo: siga-me, eles percebem que aquele que estava chamando, ele era mais do que um homem, mais do que um carpinteiro, mais do que um profeta. Ele era o Filho de Deus, que eles iam conhecer de maneira cada dia mais intensa. E o texto também fala de André, no versículo número 21, pouco mais adiante, outros 2 irmãos, Tiago e João. Então, além de Pedro e André, Tiago e João, 2 irmãos. E diz também que eles estavam ali consertando as redes, e Jesus os chamou, e eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Amado, nós precisamos tomar algumas decisões rápidas, nós precisamos deixar algumas coisas rápidas, senão nós podemos estar atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Os discípulos rapidamente deixaram aquela vida que eles estavam vivendo para se tornarem discípulos de Jesus. E para concluir, do versículo 23 ao 25 de Mateus 4, diz que Jesus percorria a Galileia, ensinando e pregando o Evangelho do Reino. A mensagem principal de Jesus era o Evangelho do Reino. E para compreender o Evangelho do Reino, arrependimento, mudança de coração, de mente. E o texto diz que ele curava doentes, enfermos, e a fama dele percorria todos os lugares. Traziam pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. O ministério de Jesus então envolvia pregar o reino de Deus, ensinar a viver como discípulo, curar enfermos, libertar oprimidos e anunciar a todos que o reino de Deus é chegado. Amém? Pai, que a tua palavra produza em nós vida abundante,
que nós possamos resistir nos momentos de provação que passamos, que precisamos, ó Pai, que possamos vencer Satanás todos os dias através da Tua palavra, e que o Senhor nos faça discípulos do Senhor Jesus todos os dias, fiéis, obedientes, prontos para experimentar a Tua vontade em nós e participar da obra do Senhor, levando a Tua palavra a todas as pessoas que estiverem no nosso caminho. Nós oramos para que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.